Existe um relato no Velho Testamento que, francamente, considero o mais inquietante de toda a Escritura Sagrada, sendo possivelmente inapropriado para um público mais jovem. Antes de prosseguir com este vídeo, gostaria de garantir que você esteja ciente de que seu conteúdo pode não ser adequado para todas as idades e pode desencadear emoções relacionadas a experiências traumáticas passadas. A narrativa a qual faço menção está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Muitos estão familiarizados com o capítulo 19, porém poucos prosseguem com a leitura da história completa. Creio que há lições cruciais que tanto você quanto eu podemos extrair de uma narrativa tão angustiante. Primeiramente, compartilharei a história de forma dramática, para então explorar as lições que considero pertinentes. Acompanhe-me no livro de Juízes, no capítulo 19. No capítulo 19, versículo 1, nos dias em que não havia rei em Israel, um levita que morava numa parte remota do país montanhoso de Efraim levou uma mulher de Belém de Judá como sua concubina. Eu quero que você entenda que aqui está um levita que mora na parte norte de Israel. E ele tomou esta mulher como sua concubina ou esposa, como você quiser chamar. E ela está morando no sul, em Belém. Continuemos a história. Ela foi infiel a ele e o deixou pela casa de seu pai em Belém de Judá, onde ela ficou por 4 meses. Ela o traiu, voltou para a casa do pai em Belém. Então a história continua. Basicamente, esse homem levita quer ter sua esposa de volta. Então ele viaja do norte das montanhas de Efraim, ao sul, até Belém, para buscar essa mulher e ficar com ela novamente. Ele chega lá e o pai dela é muito hospitaleiro. Várias vezes o cara fala: "Ei, eu tenho que ir embora. Busca minha esposa. Vamos eu e ela voltar para casa." E o pai diz: não fique mais uma noite." Ele diz: "Ok, eu vou ficar mais uma noite." E isso dura dias, até que finalmente o homem diz: "Ei, com todo o respeito, obrigado pela sua hospitalidade, mas eu tenho que ir para casa." Então ele finalmente vai para casa. E é quando toda a tragédia acontece. Pois bem, o homem está com sua concubina, viajando de Belém, no sul de Israel, para norte, em Efraim. Eles estavam perto de Jebus, e o dia estava quase acabando. O servo disse ao seu mestre: "Por favor, por que não paramos nesta cidade de Jebusita e passamos a noite aqui?" Mas seu mestre respondeu: "Não vamos parar em uma cidade estrangeira, onde não há israelitas. Vamos continuar até Gibeá." Então seu servo disse: "Vamos tentar chegar a um desses lugares e passar a noite em Gibeá ou Rama." Então eles continuaram sua jornada. E o sol se pôs à medida que se aproximam de Gibeá em Benjamim. Então eles vão para lá. Para sua surpresa, ninguém quer recebê-los em suas casas. A hospitalidade era algo importante na cultura israelense. E no final da noite, aparece um homem idoso na praça e diz: "Por que você está ainda aqui? Alguém já o levou para casa." E eles disseram que ninguém nos aceitou. E o homem idoso diz: "Sabe de uma coisa, você pode ficar comigo esta noite." E o levita diz: "Ótimo, só quero avisar que não precisamos de nada de você. Temos comida suficiente para nossos jumentos, para mim e para a minha concubina. Só precisamos de um lugar para descansar nossas cabeças. Se você me der um travesseiro, é tudo o que eu preciso." E o homem idoso diz: "Sem problema, você pode ficar comigo. Estamos bem." Então este homem levita seu servo e sua concubina passam a noite na casa deste homem em Gibeá. E então acontece. Enquanto eles estavam se divertindo, de repente a casa estava cercada por homens maus da cidade e bateram na porta. Eles disseram ao homem idoso: "Traga um homem que veio à sua casa para que possamos ter relações sexuais com ele." É aqui que a história toma um rumo. Há homens pervertidos vivendo em Gibeá, benjamitas que vão à casa desse homem idoso e dizem: "Ei, sabemos que você tem um hóspede em sua casa, traga-o para fora, para que todos nós possamos ter relações sexuais com ele."
Agora veja o que acontece a seguir. O dono da casa saiu e disse: por favor, não faça essa maldade, meus irmãos. Afinal, esse homem veio à minha casa, não faça essa atrocidade horrível aqui. Vou trazer minha virgem filha e concubina do homem. Abusem dela. Façam o que quiserem com elas, mas não faça essa coisa ultrajante contra este homem. Chegaremos nisso um pouco mais tarde neste vídeo, mas o que acontece depois disso é impensável. Diz no versículo 25 que mas o homem não quis ouvir, então pegou a sua concubina e a levou para fora até eles. Eles a estupraram e abusaram dela a noite toda, até ao amanhecer. Ao amanhecer a deixaram ir. Agora, meu amigo, foi por isso que eu disse que esse vídeo poderia ser considerado impróprio para menores e poderia trazer à tona algumas coisas do seu passado, porque eu quero que você imagine. Aqui está um grupo de homens pervertidos, e eles estão se revezando para ter relações sexuais com esta mulher. Eles estão a estuprando durante toda a noite, até que pela manhã eles finalmente a deixam ir. E é isso o que acontece com essa jovem mulher triste. No início da manhã, a mulher volta enquanto clareava. Ela cai na porta do homem onde estava o seu senhor. Você pode imaginar que ela está tão desgastada, tão espancada, tão abusada durante toda a noite por esses homens que mal têm forças para voltar à casa deste homem. E ela simplesmente desaba na varanda. Agora observe o que acontece a seguir. Está escrito aqui que quando o seu senhor se levantou pela manhã, ele abriu a porta da casa e saiu para continuar sua viagem. Lá estava a mulher, sua concubina desabada perto da porta de casa, com as mãos no limiar. Levantam-se. Ele disse a ela: vamos embora. Mas não houve resposta. A mulher foi tão abusada que morreu. Observe. Aqui está escrito que o homem a colocou em seu jumento e partiu para casa. Agora, o que acontece a seguir é muito triste e terrível, mas diz assim: quando ele entrou em sua casa, ele pegou uma faca, segurou sua concubina, cortou ela em 12 pedaços, membro por membro, e então a enviou por todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram: nada como isso já aconteceu ou foi visto desde o dia em que os israelitas deixaram a terra de Egito. Até agora, pense sobre isso, discutam e falem. Esse homem levou sua concubina para casa e corte-a em 12 pedaços. E sem dúvida, anexou uma carta a cada pedaço de sua concubina falecida. Enviou um pedaço diferente de seu corpo para as 12 tribos de Israel, com uma carta que contou exatamente o que seus próprios irmãos, umas das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. E quando essas outras tribos viram e leram o que havia acontecido, a essa mulher disseram: nada como isso já aconteceu ao longo da nossa história. Agora há muito, mas na história, nos capítulos 20 e 21. Então quero que você aguarde. Vamos refletir sobre algumas lições cruciais que podemos extrair dessa história. A primeira delas é que a ausência de responsabilidade pode nos levar a caminhos perigosos. No capítulo 19 de Juízes, vemos como na época em que não havia um rei em Israel, as pessoas agiam sem prestar contas, sem temer as consequências de seus atos. Quando não há a necessidade de justificar nossas escolhas, é mais fácil tomar decisões equivocadas, pois nos sentimos livres de qualquer questionamento. Em Israel, apesar da existência da lei, ela não era respeitada nem aplicada, o que resultou em graves consequências. Além disso, é importante reconhecer a dignidade de todo ser humano como imagem de Deus. No relato, vemos um exemplo impactante dessa falta de respeito pela vida humana. Um homem está disposto a sacrificar a honra de sua própria filha e a concubina do homem, em vez de proteger a integridade delas. Essa atitude reflete uma mentalidade que desvaloriza a vida e a virtude, algo que devemos evitar a todo custo. É crucial garantir que, ao acessar sites inadequados ou conteúdos prejudiciais, evitemos essa prática. Se você deseja interromper o hábito de consumir conteúdo online que sabe ser inadequado, é fundamental que você mude sua abordagem.
Visualize cada pessoa retratada na tela como alguém valioso, alguém que merece respeito e dignidade, como se fosse sua própria filha. Imagine se alguém estivesse assistindo sua filha se envolver em atividades questionáveis. Além disso, é importante destacar que quanto mais nos afastamos de Deus, mais vulneráveis nos tornamos a cometer ações que jamais imaginamos. Ao observar o livro de Juízes como um todo, percebemos uma nação gradualmente se distanciando de Deus, o que culmina nos capítulos 19 a 21. Isso demonstra o quão longe a nação se afastou de Deus. Precisamos entender que, se não mantivermos uma conexão íntima com Ele, corremos o risco de nós perdermos, assim como os israelitas, em práticas que jamais pensaríamos em realizar antes. Eu pensava: nunca vou me divorciar, nunca vou trair meu parceiro, nunca serei pego assistindo algo inapropriado online, nunca vou usar drogas de jeito nenhum. Mas quanto mais eu me afastava de Deus, mais me tornava propenso a cometer esses pecados. Infelizmente, a história não acaba no capítulo 19. Na verdade, piora. No capítulo 20, há uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim, porque foi esta última que cometeu o ato horrível de pecar contra um dos próprios irmãos israelitas. É importante ler os capítulos 20 e 21 em detalhes, pois há uma batalha sangrenta onde milhares de vidas são perdidas de ambos os lados. No final, restam apenas 600 homens de Benjamim. No capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir pena de Benjamim, pois temem que a tribo se extinga, já que há apenas 600 homens vivos e não há mulheres para eles se casarem e gerarem descendentes. Isso nos leva à minha quarta lição. Cada decisão errada que tomamos tem consequências imprevistas. Embora os benjamitas tenham cometido um erro, as outras tribos lutando e matando foi uma escolha que fizeram e agora precisam enfrentar as consequências. Você pode escolher seu pecado, mas não pode escolher suas consequências. Cada decisão tem um preço, e muitas vezes esse preço é alto demais para suportar. Os israelitas, então, vão até o clã de Jabes de Gileade e matam os homens, deixando apenas 400 mulheres que nunca tiveram relações com homens. Decidem, então, dar essas 400 mulheres aos 400 dos 600 homens benjamitas, na esperança de que eles possam procriar. No entanto, surge um problema simples de matemática. Havia originalmente 600 homens benjamitas, sem esposas, devido às suas mulheres terem sido assassinadas, e agora apenas 400 deles têm esposas do clã de Jabes de Gileade. Isso deixa 200 homens de Benjamim sem esposas. A situação complica ainda mais quando os israelitas percebem que haviam feito um juramento de não dar suas filhas aos benjamitas, mas não tinham mencionado nada sobre se elas fossem levadas. Assim, decidem tomar outra decisão duvidosa. Envia uma mensagem aos benjamitas dizendo que haverá um festival em que algumas de suas filhas estarão dançando e se divertindo. Eles sugerem que os benjamitas aproveitem a oportunidade para sequestrar essas mulheres durante o festival. Não podemos oferecer nossas filhas a vocês por causa de um juramento que fizemos, mas se vocês as encontrarem e as sequestrarem, isso é problema de vocês. Se as encontrarem e as sequestrarem, estaremos livres do juramento, pois tecnicamente não lhes demos nossas filhas. Vocês poderão ter uma esposa e procriar. Assim, os 200 homens benjamitas decidem participar do festival e raptam as mulheres enquanto elas dançam, levando-as como esposas. Esta é uma história complexa, mas resumida aqui. O ponto principal é que uma má decisão frequentemente leva a outra, afetando muitas vidas no processo. Revendo a história, percebemos quantas pessoas foram prejudicadas por uma decisão equivocada. Embora alguns homens de Benjamim merecessem as consequências, muitos inocentes também sofreram, incluindo aqueles de Jabes de Gileade. Mulheres foram arrancadas de suas terras e famílias por causa de más escolhas. No entanto,
A quinta e última lição é esta: mesmo em meio às nossas escolhas mais destrutivas, Deus ainda nos oferece graça. Isso é evidente no final do livro de Juízes. Está registrado que os benjamitas agiram dessa maneira, capturando mulheres durante o festival para atender às suas necessidades. Em seguida, eles retornaram à sua herança, reconstruíram suas cidades e estabeleceram suas vidas nelas. Cada israelita voltou para sua própria tribo, família e herança. O último verso do livro de Juízes resume toda a narrativa, indicando que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Apesar da graça de Deus em permitir que a tribo de Benjamim se recuperasse e evitasse sua extinção, suas ações tiveram consequências. Se há uma lição a ser aprendida com esse relato, é que todas as nossas decisões têm implicações, muitas vezes imprevistas e inevitáveis. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.